Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Manhã com Propósito. Esse tempo devocional onde nós vamos tratar de assuntos inerentes ao nosso dia a dia com temas relevantes. Como vai funcionar? Uma vez por semana nós vamos ter um tema, nós vamos trabalhar em cima de uma série de palavras que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então eu já quero te convidar aí a pegar papel, caneta, pegar a sua Bíblia, caso você tenha e você possa, porque nós vamos sempre trabalhar em assuntos do nosso dia a dia, mas à luz da palavra de Deus. E o tema de hoje é crescimento pessoal e educação. Lembrando que o nome da nossa série, dessa primeira série é Como Crescer em Todas as Áreas da Vida. Primeiro episódio, crescimento pessoal e educação. Então, abra sua Bíblia comigo aí, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3, 18, que diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de um pilar muito importante da nossa vida, que é o crescimento pessoal. E por que crescer é importante? Porque Deus nos fez para crescer. Deus não nos fez para ficar parados. Deus nos fez para avançar. E muito importante, quando nós deixamos de crescer, significa que nós estamos começando a morrer. E esse texto ele diz claramente, antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, nós começamos a entender que Deus espera que nós venhamos a crescer. Quero trazer um dado muito importante aqui para você. Segundo estudo publicado no jornal The Guardian e conduzido por pesquisadores da University College London, cada ano de estudo aumenta a expectativa de vida em cerca de 2%. Olha que interessante esse dado. Cada ano de estudo aumenta a nossa expectativa de vida em cerca de 2%. Ou seja, crescer intelectualmente faz você viver mais e melhor. Então não é apenas crescer por crescer, não é aprender por aprender. Significa que nós estamos exercitando a nossa mente, exercitando o nosso intelecto. Logo, nós vamos ter uma qualidade de vida e uma expectativa de vida maior. É muito interessante isso. Eu quero convidar você também a refletir. Você já percebeu que tem gente que envelhece, mas não amadurece? Há uma diferença muito grande entre envelhecer e amadurecer. Crescer na vida não tem a ver com a idade, tem a ver com a mentalidade. Olha que interessante. O estudo nos leva a uma expectativa de vida maior, qualidade de vida, bem-estar. Logo, nós vamos ter uma melhor mentalidade. Então não é sobre idade, é sobre mentalidade. Tem a ver com as nossas decisões diárias. Tem a ver com aquilo que você escolhe fazer. Eu já quero deixar uma pergunta no ar. Qual foi o último livro que você leu, estudou, meditou nele acerca da sua profissão? Daquilo que você está trabalhando ou estudando para se tornar? É muito importante. Tem a ver isso tem a ver com as nossas decisões diárias, com as nossas escolhas. Nós podemos ou não escolher crescer. A primeira escolha que nós temos que fazer é ser a melhor versão de nós mesmos. A Bíblia vai nos dizer em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia também nos diz que não se pode colocar vinho novo em odre velho. O que tudo isso quer dizer para nós? Que agora que nós alcançamos, não é, o perdão, a bondade, a graça de Deus, nós precisamos avançar para cumprir essa palavra, de crescer na graça e no conhecimento. Então, é buscar estudo, é buscar entendimento, é se aperfeiçoar para que venha resplandecer em nós a luz de Deus através daquela habilidade, daquele talento, aquele dom que o próprio Deus nos deu. Se estiver fazendo sentido para você, eu queria muito que você comentasse, que você escrevesse algo, para que a gente possa juntos aí avançando nesse tema de crescer em todas as áreas das nossas vidas. Lembrando que nós vamos sempre trabalhar à luz da palavra de Deus, mas eu quero sempre trazer aqui para você também
algum estudo, algum dado técnico e talvez pesquisa que possa nos evidenciar cada vez mais a importância de crescermos. Por isso que eu trouxe essa pesquisa feita pela Universidade de Londres a vocês, e semanalmente nós vamos trazer algum dado também de pesquisa de universidades importantes para que a gente possa complementar o conteúdo desse tempo devocional que nós estamos tendo aqui. E eu quero deixar para vocês 4 dicas para crescer pessoalmente. Lembrando que nós estamos falando de crescimento pessoal e educação. Então, eu quero deixar aqui 4 dicas para que eu e você venhamos crescer pessoalmente. A primeira dica é: estabeleça metas claras. Parece até ser um jargão que eu vou falar agora, mas quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu tenho um ditado que eu carrego comigo desde muito jovem. Quem faz de qualquer forma, aceita qualquer coisa na sua mesa. E nós não somos desses que aceitam qualquer coisa na mesa. Logo, nós vamos estabelecer metas claras. A primeira dica, anota isso, pelo amor de Deus. Estabeleça metas claras. Ter metas claras vai te ajudar no avanço do seu crescimento pessoal. Metas bem definidas são como mapas, como GPS, para que eu e você venhamos nos guiar, nos direcionar. Além disso, essas metas, esses mapas servem para que a gente venha ganhar tempo e venha alcançar êxito. Venhamos nos livrar, por exemplo, das frustrações. É natural que em algum momento nós vamos errar, podemos de repente titubear em alguma situação, mas se nós temos metas claras, estabelecidas para onde queremos ir, vai ficar muito mais fácil da gente avançar. Anote isso. O que você quer alcançar em 6 meses? Não estou falando de 1 ano, 2 anos, 5 anos, não. 6 meses. Você fazer esse exercício vai te ajudar a se planejar melhor. Escreva e leia isso todos os dias. Olha, esse tempo aqui com vocês é algo que Deus colocou no meu coração como um desejo de fazer, mas eu comecei a me preparar para isso. É natural que eu sei que eu vou ter que fazer alguns ajustes, isso faz parte do processo. Mas todos os dias eu pensava nisso, eu me via fazendo isso. Ou seja, algo estabelecido como uma meta bem clara e todos os dias ler aquilo, buscar aquilo e olhar para aquilo. Faça isso então. Anote o que você quer alcançar nos próximos 6 meses. A Bíblia nos diz, e vamos lá nos pautar na palavra de Deus, no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz assim, ó: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que leia facilmente. Não basta apenas você escrever. Você precisa deixar essa escrita em um local visível, fácil acesso, para que você nunca se esqueça das metas que Deus colocou no teu coração, que você mesmo estabeleceu, escreveu e está correndo para alcançar. Se estiver fazendo sentido para você, por favor, comente aqui, porque vai enriquecer demais o nosso estudo devocional. Primeira meta, então, primeiro alvo, primeira dica, estabeleça metas claras. Segunda dica, seja intencional com o seu aprendizado. Aprendizado não acontece por acaso. Aprendizado requer esforço, sim. Aprendizado requer busca de várias formas, talvez investimento de tempo, de recursos financeiros. Vai ter que ter um sacrifício, ou seja, se posicione como um aprendiz. E caso você não faça isso, você vai se tornar um refém da sua ignorância. É duro falar isso, mas é verdade. E essa ignorância, ela vem por vezes travestida de orgulho. Ah, não, eu não preciso disso, eu conheço isso. Não. Guarde algo no teu coração. Isso eu tenho carregado comigo também. Quem não senta, quem não tem humildade para sentar e aprender, não pode se colocar de pé para ensinar. Então, caso você tenha um alvo, caso você queira alcançar esse alvo, essas metas, você precisa se colocar como um constante aprendiz, um eterno aprendiz.
Então, e não acontece isso por acaso, seja intencional nessa busca. Eu vou te deixar uma outra dica aqui, dentro desse contexto ainda de ser intencional no aprendizado. Comece com 15 minutos de leitura por dia. Lembra que nós falamos no início sobre ler um livro acerca da tua profissão? Buscar um conhecimento, estude, se aprofunde, cerca de 15 minutos por dia, e você vai ver a diferença. Um livro, ele pode, de fato, transformar o seu destino, mas um livro fechado não serve de nada. É só mais um investimento que você fez que ficou parado ali. Então, a primeira dica, estabeleça metas claras. A segunda dica, seja intencional com o seu aprendizado. Terceira dica, cuide das suas influências. Você e eu somos a média das 5 vozes que nós mais escutamos. Olha que interessante isso. Para quem você tem emprestado seus ouvidos? Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Com quem você tem convivido? Eu tenho algo também que tem norteado a minha vida. E tudo aquilo que vamos falar aqui não é algo que de repente eu ouvi falar. É baseado em estudo e aquilo também que eu aprendi através da minha vida. Logo quero compartilhar com você. Mas, por exemplo, esteja atento a pessoas, ambientes e conteúdos. Porque fatalmente esses pilares, esses 3 pilares, vai moldar e ajuda a moldar o meu e o seu caráter. Então cuide das suas influências, cuide das vozes que vocês estão ouvindo, porque isso tem moldado a sua forma de pensar, de falar, de agir. Essas pessoas, essas vozes te levam para cima ou para baixo? Quero te convidar também a trocar entretenimento vazio por conteúdos que constroem. Troque conteúdos, troque entretenimentos vazios, rasos, por conteúdos que vão te levar, de fato, a um crescimento, que vai te ajudar a construir. E a quarta e última dica é peça feedback e aceite a correção. Nós precisamos ser humildes o suficientes para entender quando, de repente, estamos errando e ouvir quem, de repente, vem te corrigir, quem vem nos corrigir para que a gente venha melhorar. Entenda, peça, não somente aceite, mas peça feedback. Eu tenho algumas pessoas que me ajudam nesse processo. Esse tempo aqui, esse programa aqui, ele é baseado em naturalmente estudo, mas também em ouvir pessoas que para mim são importantes. Eu quero fazer uma menção honrosa aqui a Lari Andrade, ela que cuida de todo o programa, cuida de todas as minhas mídias digitais e ela me ajuda muito nesse contexto. Eu vou te falar algo, eu tenho um pouquinho mais de idade do que a Lari, mas isso não quer dizer, lembra que nós falamos que o tempo, a relação de crescer, de ser maior ou menor, não está relacionado à idade, sim à maturidade. Conhecimento não é ter mais idade, sim maturidade. E aí, mesmo a Lari sendo mais jovem, ela me ajuda muito nesse contexto aqui. Então, é muito interessante que você esteja, quer saber, eu peço feedback a ela. O que você acha? É assim? O momento, o que o cenário pede e tal, e nessa a gente vai trocando informações. Então fica a dica aí para você, essa quarta dica, peça feedback e aceite correção. Crescimento exige de nós humildade. Se você não aceitar a correção, provavelmente você vai repetir os mesmos erros, vai cair nas mesmas ciladas. Então procure alguém sábio e peça ajuda, pergunte, diga, realmente me ajuda nesse processo? Você acha que eu estou caminhando bem? Olha, isso não é demérito nenhum, muito pelo contrário. Isso é sinônimo de humildade. E vamos lembrar as palavras do próprio Jesus, as escrituras sagradas que diz que os humilhados serão exaltados. É muito importante. Procure alguém mais sábio para também pegar feedback e ser corrigido, por que não? Procure mentores, mestres, pessoas que possam realmente agregar valor à sua vida. Vou recapitular rapidamente as 4 dicas para o crescimento pessoal. Estabeleça metas claras, é a primeira dica. Segunda, seja intencional com o seu aprendizado. Terceiro, cuide das suas influências. E quarta e última dica, peça feedback e aceite correção. Eu quero terminar esse tempo devocional orando com você, crendo que Deus já está nos abençoando em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, nessa manhã, já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Queremos consagrar ao Senhor essa semana, pedir ao Senhor que nos dê uma semana produtiva, cheia de paz, saúde, alegria, Senhor Deus, de conquistas, e que mesmo diante dos desafios nós possamos, sim, Senhor Deus, procurar a sabedoria, procurar o conhecimento, procurar em Ti o refúgio necessário para que a gente venha passar por todas as circunstâncias. Nós te louvamos, te bendizemos por esse programa, te agradecemos pelo Manhã com Propósito, porque temos a certeza e a convicção que foi o Senhor que colocou em nossos corações. Nós assim te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero te convidar a estar conosco no próximo programa. E já quero te deixar um desafio também, hein? Escreva aí 3 áreas que você quer crescer e uma ação prática para cada uma dessas áreas. Olha lá a tarefa do dia, a tarefa da semana. Escreva aí 3 áreas que você quer crescer e uma ação prática para cada uma delas. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.